O nível de influência do homem, o nível de influência de Satanás e o nível de influência de Deus. Eu gostaria de trazer em cima dessa temática. Mas antes de entrar exatamente no tema, a influência em 3 níveis, eu gostaria de trazer um alerta, porque possa ser que nós, como pais, estejamos vendo bem quem são as nossas influências. A gente possa estar vigiando no tocante a isso, estar sendo bem sucedido no tocante a isso. Mas possa ser que você esteja se esquecendo do seu filho, jovem ou adolescente. Que tipo de influência ele está tendo? Você está muito bem na fita. Espiritualmente falando, você está avançando, está decolando. Mas será que você tem olhado para a sua família e visto o tipo de influência que está exercendo ali na vida do seu filho, de repente, do seu filho jovem ou adolescente? Então é muito importante também esse tipo de vigilância. E eu queria assim dar um exemplo, porque talvez seja a resposta para algumas pessoas. Algumas coisas que me aconteceram nessa pandemia com meu filho adolescente, o Adriel, não é? Adriel foi um menino sempre que buscou as coisas do reino, estava sempre envolvido na casa de Deus desde cedo, desde criança. Um ótimo aluno, um aluno exemplar. Ele sempre tirou boas notas, nunca tive que me preocupar no tocante a isso. As notas dele são excelentes. Tirou várias vezes primeiro lugar na CFS, que é a conferência final de série, que é feita no Colégio Batista, como se fosse uma monografia. E todos os alunos se apresentam. Por várias vezes ele tirou primeiro lugar. Então eu nunca me preocupei com essa questão do estudo com ele. Mas passou-se um tempo em que ele, nessa pandemia, devido a não ir para a escola e as crianças estarem todas em casa, ele começou a se comunicar com um amiguinho. E esse amiguinho, ele é muito voltado a jogar pela internet. Então essa influência de jogo começou a entrar muito forte na vida do Adriel. E eu comecei a perceber que ele já não queria mais estudar, as notas dele começaram a baixar, devido a ficar muitas horas interessado em jogo. E aquilo começou a afetar até mesmo o temperamento dele. Sempre foi um menino muito tranquilo. E dali a pouco a gente começava a ver respostas ásperas para mim, para a mãe dele. E sabe que a gente não pode deixar nossos filhos maltratar as nossas esposas. A gente que é marido e sacerdote dentro de casa. A rainha do lar é a mãe. Amém? Sabe? Então você tem que cuidar muito bem disso. Você que é homem, se posicione. Não deixe seu filho falar de qualquer maneira com a sua esposa. E a gente começou então a pegar um pouco mais duro e comecei a perceber isso. Um dia eu fui olhar minha fatura de cartão de crédito e estava lá vários débitos feitos, ele pagando fases do jogo, tal de Roblox. Tem um jogo aí chamado Roblox, né? Aí o cara vai lá e passa o cartão de crédito e vai pagando as fases. Eu estava vendo lá vários débitos, cara, numa noite só, pela madrugada fora. Aí eu falei, rapaz, olha só que situação. Aí eu fui e chamei ele para conversar. Primeiro pegou meu cartão sem minha autorização. Passou meu número de cartão de crédito sem minha autorização. Talvez, sabe, você esteja passando por algo semelhante na sua casa. Eu estou procurando ser bem autêntico, porque a gente tem que ser sincero. Porque na nossa sinceridade a gente pode estar ajudando pessoas. Não é? Ninguém aqui quer passar a imagem de super crente que a gente não tem problema. Eu quero te mostrar que a gente enfrenta problemas sim, mas que a gente pode resolver os problemas em Deus. E a partir daí eu chamei ele para uma conversa mais intensa, mais séria, e aí proibi ele de acesso à internet por tempo indeterminado. Automaticamente ele ficou sem fazer nada, ocioso. E ali eu pude então orar a Deus junto com a Adriana durante uma semana. Nós tiramos uma semana de oração intensa, pedindo a Deus uma estratégia para resolver aquela questão. Porque tem coisa que você não vai resolver falando, viu? Tem coisa que é no mundo espiritual, coisas que precisam ser quebradas. Você precisa gastar tempo de oração. Não adianta você tentar resolver as coisas muitas vezes falando. Deus vai te dar uma estratégia, vai trabalhar no coração, Deus vai te ajudar nesse processo. Você tem um ajudador. Então eu comecei a orar com a Adriana e aí me veio uma estratégia. A gente tinha comprado um violão para ele, o violão estava encostado, ele não sabia tocar ainda. Estava fazendo mais aulas, mas por causa da pandemia ficou suspensa, ele estava tendo aula teórica apenas. Aí eu lembrei, me veio a imagem de Cleiton, né? O pastor Cleiton. Eu falei, rapaz, eu vou pedir o pastor Cleiton para dar algumas aulas de violão. Foi a direção que eu tive da parte de Deus para o Adriel. Pronto, ele começou a ter as aulas de violão com o Cleiton. Dali a pouco, parece que aquela influência perdeu força completamente. Porque agora ele tinha um mentor.
Mais do que simplesmente alguém para ensinar a tocar violão, Cleiton é um excelente mentor. E Cleiton então começou a mentorear o Adriel mais de perto, e nós pudemos ver ali a diferença. Em pouco tempo eu comecei a ver ele ensaiando o violão de 6 a 8 horas por dia. E às vezes eu tinha que mandar ele parar, já era meia-noite, eu falei, rapaz, é meia-noite, você vai acordar os vizinhos. Para com isso aí. E aí ele não estava tendo interesse de vir aos cultos, até isso afetou. E ele agora é o primeiro a estar pronto para vir para a igreja e já está tocando com os adolescentes. Em 6 meses ele passou a tocar violão. Você vê que muitas vezes o teu problema é uma oportunidade para Deus agir definitivamente numa causa. O teu problema não é para te destruir, ele muitas vezes é uma oportunidade para Deus agir definitivamente numa causa e agregar coisas que ainda não tem na tua família. Não olhe para o problema dessa forma, olhe da perspectiva de Deus. Sabe, Satanás, eu tirei uma lição, Satanás perde sempre. Mais uma vez, né, ficou patente nessa história real que Satanás ele perde sempre. Então é muito importante nós também não cuidarmos apenas da nossa vida espiritual, mas também estarmos de olho na nossa família. Se você tem filho adolescente ou criança, preste bastante atenção na influência. É muito fácil a gente dar um celular na mão de uma criança para que a gente possa estar livre de uma tarefa, de uma obrigação de educar. Mas sendo que se você não educar seu filho, a internet vai cuidar de educar, ele vai receber outros tipos de influência que não é a sua, e isso pode trazer muito dano na vida dele. Então é muito importante, nessa manhã eu coloquei aqui as coisas bem em pratos limpos, serviu como um alerta para você, para que você possa cuidar bem da sua família. Observe bem a influência que seus filhos estão tendo, para que você fique bem observando as influências que você está tendo e também as influências que eles estão tendo. Glória a Deus. Dito isso, aberto esse parêntese longo, nós vamos agora entrar na mensagem. Então vamos ver a influência em 3 níveis. Em nível de Deus, a nível do homem e a nível de Satanás. Vamos mergulhar um pouco nessa temática. É importante você entender que Deus criou 2 classes de espíritos. Quantas classes? Deus criou 2 classes de espírito. Os anjos e os homens. Os anjos e os homens. 2 classes de espíritos. Os animais não têm espírito não. Os animais têm uma alma. Eles possuem uma existência, mas eles não têm espírito. Ok? E espírito mesmo, criado por Deus, anjos e homens. 2 classes. Ok? Essas 2 classes possuem espírito. Deus tem espírito? Sim, também. E a terceira, que é o próprio Deus que possui o Espírito Santo. Então nós sabemos que a influência ela pode vir nesses 3 níveis, de alguma forma, e pode atingir você. E é importante entender que essas 3 classes têm livre-arbítrio. Poder de escolha, capacidade, decisão de escolher. Então, você escolhe o tipo de influência que você vai ter na sua vida. E dependendo da sua escolha, isso pode afetar completamente o teu futuro e o teu destino. E muitas vezes o caminho é sem volta, viu? Dependendo da influência, pode ser caminho de morte, pode afetar profundamente a tua família, pode afetar os seus negócios, pode trazer separação. Então, dependendo da influência, isso pode trazer dano, um dano tão grande que fica sendo um caminho sem volta. E eu queria falar um pouco agora, começar falando da influência de Satanás. E como é importante a gente entender isso. Satanás, apesar de ser derrotado, Jesus o venceu na cruz, mas nós também não podemos ignorar os seus ardis, como Paulo fala. Eu quero te mostrar aqui algumas ações de Paulo na igreja. De Satanás na igreja que Timóteo pastoreava. E como Paulo advertiu a Timóteo para que ele pudesse tomar cuidado com isso. Vou mostrar isso para você já. Mas eu queria primeiro falar um pouco sobre Satanás. Poucos textos na Bíblia falam sobre Satanás. A gente não tem muitas referências. A gente tem Ezequiel 28. Ezequiel 28 fala ali sobre o rei de Tiro, uma profecia contra o rei de Tiro. E ali diz que Satanás, ele era querumim ungido. Ele tinha muita beleza, muita formosura. A soberba entrou no coração dele
E a partir dali houve queda. Certo? A gente tem essa referência. Outra referência é Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, quando vai falar que Satanás, ele queria estender o seu trono até as mais altas nuvens do céu e queria se tornar semelhante ao Altíssimo. Então nós vemos a soberba de Satanás e o desejo de usurpar o trono de Deus. A gente olhando esses dois textos, é isso que a gente vê. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 12, abra lá por gentileza, Apocalipse capítulo 12, a gente vai ver aqui a influência que Satanás teve sobre os anjos e os fizeram cair. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 3. Glória a Deus. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse dragão aqui é Satanás, ok? Porque o próprio capítulo vai mostrar isso. Se você continuar lendo, você vai ver que o dragão aqui é o próprio Satanás. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Observe que esse texto aqui fala que o dragão, ele com a cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. E estrela no Apocalipse pode ter 2 significados. O primeiro significado é que pode significar anjo. E pode significar também mensageiro. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 1, Jesus tem na mão as 7 estrelas. E o próprio Cristo fala no versículo 20 que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Muita gente interpreta esse texto como que cada igreja da Ásia tivesse um anjo guardião, mas não é o certo. A palavra para anjos é a palavra aguelos, diga aguelos. Aguelos significa mensageiro. Nesse caso, os 7 anjos das 7 igrejas são os 7 pastores das igrejas, ou os 7 mensageiros. Observamos também em Marcos capítulo 1, quando vai falar sobre o ministério de João Batista, diz ali assim, eis que envio o meu anjo diante da tua face e ele vai preparar o caminho. João Batista não era o anjo, a gente sabe disso. Então o anjo ali é uma figura de mensageiro. Eis que envio o meu mensageiro diante da sua face. Então estrela no Apocalipse pode significar mensageiro, portador da mensagem, como pode também significar anjo mesmo. Estrela, no caso aqui, estrela significa anjo. Quando você vai para o capítulo 9, que ali diz que uma estrela caiu do céu e ela tinha na mão a chave do poço do abismo, uma estrela não tem como segurar uma chave. Tem? Não, já sabe que é uma figura ali. Está significando um anjo que tem a chave do poço do abismo. Da mesma forma aqui nesse texto, estrela significa os anjos que caíram. Porque Satanás, com a cauda, ele derrubou a terça parte dos anjos. Eu quero te despertar para a sagacidade de Satanás, porque imagina aí que todos os anjos estavam vendo o próprio Deus, tendo acesso ao próprio Deus, vendo a glória de Deus, vendo o poder de Deus. E eles foram convencidos por Satanás a segui-lo. Mesmo vendo tudo isso. E quem já viu Deus aí, face a face? Você imagine nós. Imagine que os próprios anjos foram convencidos por Satanás a se rebelarem. E nessa rebelião caíram 1/3. Mas fique tranquilo, que para cada anjo que caiu, ficaram 2 para te proteger. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Glória a Deus, para cada anjo caído tem 2. Aí para te guardar, para te proteger. Então Satanás, na sua sagacidade, ele fez com que caísse 1/3 das estrelas do céu. Essas estrelas então significam os anjos que ele derrubou. Estão sobre a terra influenciando a vida das pessoas, fazendo com que as pessoas façam a sua vontade. A Bíblia é clara nos alertando que Satanás, ele está
em oposição contra aqueles que fazem a obra de Deus. Ele vem contra aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu queria te mostrar que Satanás pode agir no meio da igreja se essa deixar. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Existem algumas ocasiões em que Satanás pode atuar. O bom é você deixar ele no lugar dele, viu? 2 Coríntios 2,10 diz assim: a quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os ardis. A falta de perdão é uma porta aberta para Satanás poder agir. O ter alguma coisa contra alguém é uma porta aberta, uma oportunidade para Satanás agir e muitas vezes derrubar você. Paulo aqui está dizendo, olha, perdoe, porque a falta de perdão pode atrapalhar o seu caminho, a sua vida. A gente vai ver também, em 1 Timóteo, abra lá, capítulo 5, versículos 14 e 15. Satanás influenciando as viúvas a terem uma vida promíscua. 1 Timóteo 5, 14 e 15. Quem achou diz só alegria. Glória a Deus. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião que favorável de maledicência, pois com efeito já há algumas seguindo a quem? A Satanás. Essa carta não é para o povo do mundo, não. É uma carta para a igreja de alerta. Eu estou lendo em vários lugares para você perceber que é possível que Satanás influencie pessoas. Ou seja, nem sempre a gente vai ser influenciado por pessoas diretamente. Percebe? É possível ser influenciado muitas vezes pelo próprio Satanás diretamente. A gente vai falar sobre a influência que as pessoas podem exercer, tanto para te levar para o bem quanto para o mal. Mas também é necessário nós frisarmos que Satanás poderá, de alguma forma, influenciar alguns crentes a fazerem a sua vontade. Eu quero ler o outro texto que é muito mais claro, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Glória a Deus. É uma manhã de ensino, ok? O ensino é importante. Tem muita gente, às vezes, quer que a gente ore por cura. Ore por mim para eu receber a cura. Mas não quer se submeter a 2, 3 horas de ensino. Que vai trazer fé para aquela pessoa ser curada. Quer a oração mais rápida, não. Se você está enfermo, está doente, procure ler os livros do irmão Reagan sobre cura. Procure ouvir ministrações sobre cura. Vai te gerar fé para você receber a cura. Sabe, não é que Deus não queira fazer. Talvez a fé não está aí. E como que ele vai operar se não tem fé? Isso em qualquer área da sua vida. E você esteja recebendo ali, de repente, um ataque ou está tendo dificuldade, você precisa combater de alguma forma. Crefrodola, grande ministro, homem de Deus, ele recebeu o diagnóstico de um câncer. Ele foi e cancelou as agendas dele todinha. Se trancou no quarto e começou a ler sobre cura, ler sobre cura, ler sobre cura, estudar sobre cura, ouvir ministração sobre cura. 6 meses depois ele estava curado, rindo à toa, o câncer desapareceu. É assim que a gente combate uma adversidade, ouvindo Deus, ouvindo a palavra, em contato com a palavra, para gerar fé, para resolver aquilo. Entenda bem? Então é dessa forma que as coisas funcionam. Agora, olha aqui a influência de Satanás em 2 Timóteo 2, 24. Mais uma vez na igreja de Éfeso, viu? Vamos lá. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva o quê? Contender. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando, com mansidão os que se opõem, na expectativa
de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente mas também o retorno à sensatez. Agora, livrando-se ele dos laços de quem? Os laços de quem? Tendo sido feito cativo por ele para cumprirem a sua vontade. Então, mais uma vez eu te mostro que é bem possível que a influência errada venha não de pessoas diretamente, mas venha de Satanás. Então, exortação à vigilância nunca é demais. E como que a gente combate Satanás? A Bíblia não manda discutir com ele tem 6.000 anos de experiência, viu? Não manda discutir com ele, ela manda resistir. E por que a palavra resistir foi colocada no texto? Interessante, né? Sujeitai-vos a Deus, ou seja, fique na palavra. Resistir ao diabo e ele, porque se você ficar na palavra, não é garantia de que ele não vai voltar. É por isso que manda resistir, porque serão várias investidas. Serão várias, por isso que manda resistir, não vai ser uma única vez. Ou você acha que ele vai te atacar hoje e vai esquecer de você. Bom, esse aqui já era. Não, ele vai voltar de outra forma, de outra maneira. A tentação de Jesus é registrada em Mateus e em Lucas. Em Lucas é registrado, no finalzinho, que Satanás deixou Jesus por um pouco de tempo. Diz assim, terminadas todas as tentações, Satanás o deixou por um pouco de tempo. Ou seja, em algumas traduções dizem até achar ocasião oportuna. E nós vemos Satanás voltando em Pedro. Interessante, né? Capítulo 16 de Mateus, quem dizem os homens que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus falou para ele assim, não foi carne nem sangue que te revelou. Bem-aventurado é você, foi o Espírito que te revelou. Versículos depois, Jesus falando, eu tenho que ir para Jerusalém, importa que eu seja morto. Pedro falou assim, não, mestre, isso não vai te acontecer de forma nenhuma, que Deus te livre de tal mal. E Jesus falou para ele assim, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Observe que Jesus não estava falando diretamente com Pedro. Ele estava falando a influência que Pedro estava tendo. Estava se dirigindo a Satanás, que era a influência direta ali, né? Satanás usando Pedro para tirar Jesus do propósito. Jesus discerniu isso. Falou, essa voz não é nem de Pedro, essa voz é de Satanás. Jesus repreendeu prontamente. Então observe como Satanás ele pode influenciar se você não vigiar. Então é importante a gente resistir, ficar firme, porque se você resistir, ele vai acabar desistindo por um tempo, mas ele vai voltar novamente. Mas você ganhou tempo. Glória a Deus. Vamos falar agora sobre a capacidade de influência do espírito humano. E como que o espírito humano ele pode influenciar uma outra pessoa. É possível que alguém influencie alguém só usando a parte da mente? A parte da mente. Só usando o que a gente chama de muitas vezes gatilhos mentais, a boa conversa, a boa oratória. É possível? É possível. É possível. Muito possível. Existe no seu cérebro duas partes. O sistema límbico e o chamado neocórtex. O neocórtex é a parte que faz você raciocinar, pensar, questionar. E faz perguntas. Procura o racional. A parte do sistema límbico é a parte que trabalha nas emoções. Essa parte das emoções na verdade, é a parte que mais manda. Se você não tiver ligado. A parte das emoções é a parte que consegue convencer a outra parte, que é racional, a fazer a sua vontade. Quer ver? Vou te dar aqui um exemplo. Vamos supor que você, mulher, foi no shopping e de repente você viu uma bolsa bem bonita. Mulher gosta de bolsa, né? Pronto, você viu uma bolsa bem bonita, você viu lá aquela bolsa linda. E aí você foi analisar as suas contas e viu que não cabia dentro do seu orçamento. Bom, e ali você, não cabe dentro do meu orçamento. Aí você foi, deu mais uma volta, passou em frente à loja de novo. Enquanto você está vindo, antes de chegar na loja, veio um pensamento assim, eu trabalho tanto. Afinal de contas, eu mereço. Eu trabalho, aliás, por que eu trabalho?
Observe que as suas emoções agora estão tentando convencer a outra parte a tomar aquela decisão. Está tentando explicar a decisão que aqui dentro você já tomou. Você vai comprar a bolsa. Mas está tentando racionalizar, explicar a decisão que você já tomou. Você entende como que o sistema do neocórtex, ele é submisso, é um escravo, é um servo da outra parte? É por isso que a outra parte tem que ser controlada pelo Espírito. Amém? Para você poder ficar com aquilo que é certo. Interessante esse exemplo, né? Outro exemplo que eu posso dar é a questão da dieta. Você começou a dieta muito bem, 1 mês, 2. Aí de repente, um grande almoço ali, e você está firme no seu propósito até então. Aí você fala assim, só hoje o que tem? Você está tentando convencer a outra parte racional, não! A tomar aquela decisão. Isso acontece o tempo inteiro. E oradores, pessoas que usam muito bem essa técnica de falar, usam alguns tipos de gatilhos mentais. Quem já ouviu falar em gatilhos mentais aqui? Os gatilhos mentais são vários, reciprocidade, prova social, o gatilho mental da escassez, da especificidade. São vários tipos de gatilhos mentais que alguém pode estar utilizando, sabendo usar muito bem, numa conversa, num papo, para forçar você a tomar uma decisão. Isso acontece muito em vendas. As pessoas usam esses gatilhos mentais, porque eles acionam a parte do sistema límbico, fazendo você tomar certas decisões. Eu queria te mostrar que na Bíblia, a gente vai destrinchar um texto aqui interessante que talvez você não teve a oportunidade que ninguém te explicasse exatamente o que é. Mas nessa manhã Deus escolheu para falar sobre esse texto com você. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Vamos ver aqui porque essa questão da riqueza, muitas vezes, as pessoas usam esse texto aqui para dizer que Deus não quer que ninguém enriqueça. Eu quero trazer para você aqui um ouro em cima desse texto aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Glória a Deus. De fato, grande fonte de lucro é o que? A piedade. Com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Ora, os que querem ficar ricos, tá vendo? Caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então muita gente usa esse texto aqui pregando que Deus é contra a riqueza, mas na verdade, o contexto é sobre a piedade ser fonte de lucro. Ele já está começando o texto aqui dizendo, lá em cima de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Depois ele diz que algumas pessoas usavam a piedade como fonte de lucro. E o que isso significa? Preste atenção. Paulo está escrevendo para uma sociedade que gostava muito da intelectualidade. Eles gostavam muito do saber, da busca pelo saber. E não adiantava muito você saber se você não soubesse transmitir. Você entende? Tem muita gente que sabe muito, mas não sabe transmitir. Então, naquela época, haviam os oradores. Aquelas pessoas que eram craques na arte da oratória. E as crianças eram ensinadas desde cedo a ter uma boa oratória. Uma ciência que era ensinada. Então, haviam grandes oradores, pessoas que atraíam multidões. Essas pessoas simplesmente eram famosas e ganhavam muito dinheiro com isso. Porque tinha a arte da oratória, atraía as pessoas, falava muito bem. Agora, quando alguém, um orador desse famoso, se convertia, imagina que agora, se o coração dele estivesse errado, ele ia usar a fonte da oratória dele para obter lucro. Já que ele era muito bom nisso, ele ia começar a fazer isso. Usar toda a habilidade que ele tinha de oratória para ganhar dinheiro.
para influenciar as pessoas erradamente. É isso que Paulo está tentando combater aqui. Esse desejo ardente por riqueza, usando a piedade como fonte de lucro, como fonte de renda, usando a questão do evangelho para obter lucro. Então é isso que ele está combatendo aqui. Ele não está dizendo que o dinheiro é ruim. Ele está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Porque temos que ter um só Senhor. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo Senhor. Então nós temos que ter um só Senhor, que é Jesus. O dinheiro não pode ser o seu Senhor. Ele pode ser o seu servo. Ele tem que ser o seu servo. O dinheiro é muito bom para você fazer bom uso dele. A Bíblia fala que quando a gente for rico, deve ser rico, enriquecer para toda a generosidade. Nós enriquecemos para promover pessoas, para ajudar pessoas. Amém? É para isso que serve. Quando ele está falando essa questão aqui, ele está combatendo exatamente esse tipo de prática que estava acontecendo naquela época. Pessoas usando da arte da oratória para convencer as outras pessoas. Trazendo para o âmbito de igreja congregacional, é muito importante que você vigie no tocante às conversas nos corredores. Porque possa ser que tenham pessoas insatisfeitas e essas pessoas insatisfeitas tentem convencer as outras a segui-las. Isso acontece demais. A rebelião não começa do dia para a noite. Ela começa com uma insatisfação, o desejo da pessoa de repente de querer mudar aquele sistema ou tentar de alguma forma atacar a liderança, querer que mais pessoas venham para o seu lado, costumo dizer ir para o lado negro da força. Né? Quem é aficionado aí para o Star Wars sabe o que eu estou dizendo. Então muitas vezes convence as pessoas a fazer a sua vontade com muito argumento. É muito importante você estar ligado, sabendo que essa é uma obra de Deus. A igreja na terra está para fazer a obra de Deus. E nós não devemos nos opor à obra de Deus. É o conselho de Gamaliel. Não devemos ir contra a obra de Deus, para não se achar combatendo contra Deus. Cuidado, viu? Você não se achar combatendo contra Deus. Então a influência pode vir de forma satânica? Sim ou não? Pode vir de forma humana? Através de argumento, o espírito humano corrompido, tentando convencer outros a fazer a sua vontade, ou tirar vantagem disso. Isso pode acontecer? Sim, pode. É por isso que nós temos que estar ligados com Deus e conectados. A última influência, o último nível, é o nível de Deus. E o nível de Deus é interessante porque Deus não pode fazer nada se não há fé ali. Fé é o quê? Fé, se a gente for sintetizar fé. Fé é acreditar no que Deus disse. Um amigo meu estava se abrindo comigo, dizendo que uma amiga chegou perto dele e, conversando sobre as coisas de Deus, ele perguntou para ela: você tem certeza da sua salvação? Ela disse: não tenho certeza da minha salvação. Aí eu fiquei pensando, né? Como que alguém não pode ter certeza da sua salvação? Se a definição de fé é certeza. Qual é a definição de fé de Hebreus 11? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Como que você não pode ter certeza da sua salvação? Você precisa ter essa certeza. Quem tem certeza da salvação aí? Glória a Deus, né? Glória a Deus. A maioria tem, graças a Deus. Amém. Então, se fé já é certeza, eu preciso ter a certeza da minha salvação. Isso me traz a alegria todas as manhãs. Saber que quem pagou a minha conta morreu, ressuscitou ao terceiro dia e minha conta já está paga. A minha salvação não vem pelo que eu faço. Ela vem por aquilo que ele fez. Eu não sou salvo pelas obras. Eu sou salvo para as boas obras. Eu não pratico as boas obras para ser salvo. Eu pratico as boas obras porque sou salvo. É diferente. Eu não dependo das obras para ser salvo. As obras só confirmam aquilo que já está dentro. A salvação que já existe. Então a salvação é pela fé. Eu devo acreditar no sacrifício de Cristo, confiar nisso e ponto final. Então Deus começa uma obra na vida de alguém quando alguém ouve a pregação, o aceita e começa então a trilhar o caminho de fé. E a partir daí começa a ler as Escrituras e acreditar que aquilo é para ele. Começa a tomar posse daquilo que está escrito para ele. A gente vai encontrar
essa ação de Deus querendo alcançar os homens em várias passagens da Bíblia. Como, por exemplo, quando você vai ver a chamada de Abraão em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão do meio de uma sociedade politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. E Abraão creu em Deus quando não tinha Bíblia. Importante, viu? Não tinha nenhuma Bíblia escrita. Nada escrito para ele se apoiar. Não havia uma galeria de testemunhos. É muito mais fácil crer em Deus hoje do que naquela época. Sim ou não? Ele estava no meio de pessoas que adoravam outros deuses. Estava inserido naquilo ali. Mas sabe como que Abraão começou a saber que Deus existia? Olhando as coisas criadas. Ele começou a olhar a natureza, o movimento do sol, o movimento da lua. E começou a pensar que aquilo não poderia existir se não tivesse alguém no controle. Alguém, uma sabedoria infinita, uma sabedoria maior por trás de tudo aquilo. E ele então se converteu olhando aquelas coisas. Olhando tudo aquilo. E a partir dali ele recebeu uma direção de Deus e partiu para onde Deus o havia designado. Sua mulher estéril, ele já avançado em idade, Deus promete dar a ele um filho e diz que iria fazer dele uma grande nação. Imagina aí que Deus chama um casal de velho para fazer uma grande nação. Podia começar o projeto, de repente, com um casal jovem, com tudo certo. Sabe por quê? Toda vez que Deus se chama numa condição difícil, é porque Ele quer mudar essa condição. Deus sempre quer mudar a sua condição. É por isso que Ele te chamou. Não pense, jamais imagine que Deus quer que as coisas fiquem do jeito que estão. Deus sempre vai trabalhar para mudar. E Ele quer que você acredite nisso. Você tem que ser o primeiro a acreditar nisso. Passaram-se 25 anos e nada. Imagina aí, e cada ano que passava, mais difícil era aquilo se cumprir. Ele foi ter com 100 anos, viu? Mas ele acreditou em Deus. A partir dali a nação de Israel foi formada. E grandes coisas Deus fez. Quando você vai para o relato da pesca maravilhosa, quando você chega ali, aqueles pescadores trabalharam a noite toda e nada apanharam. Relatório negativo. Trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. E agora, o que fazemos? O que faremos? Vamos ouvir esse pregador aí falar. Jesus ainda não era conhecido, mas aquela palavra atraiu. Eles lavavam as redes e Jesus então tomou um dos barcos emprestados. Você sabe que toda semente tem volta, viu? Eles semearam, emprestaram o barco para Jesus pregar. Aquilo rendeu muito fruto, viu? Porque depois da pregação, observe que a fé vem pelo ouvir a palavra. Ele ouviu a palavra, ouviram a palavra, estava sendo ensinada por Jesus, e depois Jesus falou, bom, lança-te ao mar alto. E eles falaram assim, mestre, não apanhamos nada a noite toda, a noite inteira. Nós não pescamos nada, ou seja, o mar não está para peixe. Agora, o que ele falou depois, vale muito, viu? Ele disse, mas sob a tua palavra. Observe como que as coisas acontecem mediante o crer na palavra, sob a tua palavra. E eles lançaram as redes e ali colheram tanto peixe que o barco chegou quase a afundar. Imagina que quando você dá atenção ao que a palavra de Deus diz, teu destino é tremendamente afetado. As coisas mudam completamente na sua vida. Outra pessoa que deu ouvido ao que Deus diz e se deu bem, foi a mulher do fluxo de sangue. Porque aquela mulher não tinha condições alguma, de receber o seu milagre pela mão dos médicos. Mas ouviu falar que Jesus curava. E aquela mulher fraca do jeito que estava, rompeu a multidão e tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, saiu poder e ela foi instantaneamente curada. Instantaneamente ela recebeu a cura. Porque ouviu falar que Jesus curava. Nesse caso, mais uma vez a fé fez a diferença. Naamã, o Ciro, quando ele estava
numa condição de lepra, era um homem rico, era um homem, um general de guerra, um grande homem, leproso, mas a Bíblia diz que havia uma serva na casa dele. E aquela menina foi a influência certa, liberou a palavra e disse, quem me dera se meu senhor estivesse lá em Israel. Ele acharia um profeta e ficaria curado da sua lepra. Aquela mulher, aquela menina foi a influência certa para que Naamã recebesse a cura, porque ele foi até lá, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e saiu limpo da sua lepra. Mais uma vez, o porta-voz da palavra trouxe a palavra, a fé foi gerada e algo aconteceu. Você pode ter a influência dos homens sobre a sua vida. Pode ter a influência de Satanás sobre a sua vida, se você deixar. De todas as influências, a mais garantida é a influência de Deus. A influência de Deus te promove, te leva para frente, te coloca no rumo certo, trabalha na sua vida, transforma o seu viver. A influência de Deus é garantida. Existe algo chamado a bênção do Senhor, e a bênção do Senhor já está sobre a nossa vida. A Bíblia fala que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, não tem mais como você ser mais abençoado do que você já é. Então por que a bênção então não se manifesta em determinadas áreas? Porque talvez você não entrou no descanso nessa área. Não acolheu nessa área que isso já está disponível para você e que você não tem que ficar ansioso. Quantos sabem que a ansiedade é um sinal de falta de confiança? E que o medo é um sinal de incredulidade forte. Se você tem medo na área da saúde, está ansioso na área da saúde, preocupado na área da saúde, você nunca vai experimentar a bênção nessa área. Isso vale para finanças, isso vale para a área de relacionamento. Então, não é que Deus não queira fazer, talvez você não entrou no descanso, naquilo que é necessário, naquilo que já está feito. Porque se a bênção já está disponível, ela tem que se manifestar. Se não está se manifestando, talvez a ansiedade, a medo, a dúvida, e você está trabalhando contra aquilo que já está estabelecido. Imagina que já está estabelecido. Já está estabelecido já. Abra comigo lá em Hebreus e eu termino lendo esse texto. Hebreus capítulo de número 4. Hebreus capítulo 4. Glória a Deus. Já está estabelecido. Hebreus capítulo 4, versículo... Vamos ler a partir do 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pelo quê? Pela fé naqueles que a ouviram. Observe que sem a fé não vai acontecer. É o fator principal. Ele diz, nós porém que cremos, entramos no descanso. Quem crê descansa, viu? Se você não guardou nada nessa manhã, guarde pelo menos isso. Quem crê, descansa. Monitora os pensamentos. Monitora os pensamentos. Quando vem ansiedade dizendo que o quadro está piorando, você descansa que já está feito. Não procura pensar nisso. A Bíblia fala que depois da oração você deve vigiar com ações de graças. Sabe? Vigiar com ações de graças vai guardar teu coração. Sabe? Você fala, não, já aconteceu, já está feito, já está... Não aceitar nenhum outro tipo de pensamento, porque a fé não tem o pensamento dividido. Observe, eu creio agora, amanhã não creio. Hoje eu estou crendo, amanhã eu não estou crendo. Não adianta. Você precisa realmente descansar. Eu estava para me casar, estávamos os 2 desempregados, e a gente, pela fé, marcou a data do casamento, para 7 meses depois. E aí,
que aconteceu? Faltava 2 meses, a gente não tinha nem os convites. O que você faria? Interessante, né? O que você faria? 2 meses não tinha nem o convite. Pois é, a Adriana, a parte mais frágil, deu uma crise de choro lá em casa, eu me lembro. A gente não tem nem os convites, foi a primeira coisa que ela colocou. Mas sabe, irmãos, que a fé tem uma voz, a fé fala, a fé é o teu endereço no mundo do Espírito, viu? A tua voz é o teu endereço. Na hora saiu, saltou assim, eu disse, ainda que falte uma semana, eu creio que Deus fará, porque a data foi marcada em Deus. Pois é. A gente já tinha começado a trabalhar, mas não tínhamos nem os convites. Imagina aí, que situação. Faltava 2 meses. Pois é. Depois que eu liberei essa palavra, nós oramos, pronto, passou-se 15 dias. A primeira coisa que a gente ganhou foi o quê? Os convites. Deus estava mostrando, eu estou no negócio. Percebe? A partir dali, foi como se fossem os mensageiros de Jó, trazendo notícias positivas. Mensageiros de Jó traziam notícias ruins, né? No nosso caso, as notícias eram boas. Chegava um e dizia, eu vou dar as alianças. O outro dizia, eu vou dar as fotos e as filmagens. O outro, vou dar a festa de casamento. O outro, eu vou dar o bolo. O outro, eu vou dar a lua de mel. O outro, vou dar a decoração da igreja. Rapaz, sinceramente, eu só gastei o vestido de noiva dela e o terno. O resto eu ganhei foi tudo, viu, cara? Porque não é na nossa condição. Agora, tive que entrar no descanso do Senhor. Quando a alma gritou, a gente cala. Cala-te, alma. Quando ela gritar, você tem que ter uma voz na hora. Você tem que combater. Se você deixar, aquilo vai se apossar de você. Ao invés de crente, você vai ser descrente. Você entra no nível da incredulidade onde Deus não pode operar. O que é melhor, estar no nível da fé ou no nível da incredulidade? No nível da fé. Aqui, eu vou resumir aqui, para a gente ganhar tempo. Aqui, ele vai falar que os israelitas não entraram na terra porque não entraram no descanso de Deus. Porque Deus descansou das suas obras. Deus não descansou das suas obras no 7º dia porque estava cansado. Preste bastante atenção nisso. Isso vai te ajudar. Deus não descansou das suas obras porque estava cansado. Estou muito cansado, eu vou descansar. Não. Ele descansou das suas obras porque simplesmente tudo já estava terminado. Agora, tudo estava terminado não apenas a obra no tocante às coisas criadas, mas todo o plano divino já estava feito, concebido. Inclusive, o plano acerca da sua vida já está todo concebido. Significa dizer que tudo já está disponível para você. Como que você recebe? Entrando no descanso, como se aquilo já tivesse feito. Quando você entra no descanso, como se aquilo já tivesse feito, as coisas começam a se manifestar. A ansiedade na área financeira vai te trazer falta. A ansiedade e medo na área da saúde vai te trazer enfermidades. Se aproprie. Em cada área da sua vida você deve se apropriar. Eu quero, para finalizar, falar sobre a posse da terra de Canaã. Aquilo já estava pronto. Porque essa é a razão do porquê o autor dos Hebreus está escrevendo aqui. Dizendo que eles não entraram no descanso e pereceram no deserto. Porque não entraram no... Então o problema não está na palavra. A palavra funciona. Diga, a palavra funciona. Não está na palavra. O problema está, de repente, na forma como você está se comportando. Quando você entra no descanso, as coisas acontecem naturalmente. Eles ficaram olhando os gigantes, as cidades que eram fortificadas. 12 espias vieram trazendo o relatório. 12. 10 disseram assim, não podemos entrar, porque lá tem gigantes. As cidades são fortificadas. A gente é como gafanhoto. A gente não pode entrar. E 2 disseram assim, eia, subamos e possuamos a terra animosamente, porque o Senhor tem dado ela na nossa... Ou seja, eles tinham a consciência de que já era deles.
Observe que ele já tinha consciência que já era deles. O Senhor tem dado já na nossa mão. A gente só tem que ir lá, entrar e tomar posse. E aqueles 10 chegaram e disseram para a comunidade assim, olha, a gente não pode tomar posse. É claro, as pessoas vão mais para o lado da facilidade. E começaram a chorar. Choraram a noite toda. E disseram, olha, o Senhor nos trouxe do Egito para a gente morrer nesse deserto. Começou a murmuração. Se você ler o capítulo 14 de Números, você vai ver que exatamente da forma como eles falaram, é a forma que aconteceu. Porque eles disseram, o Senhor nos trouxe para nos fazer perecer no deserto. Olha o que Deus diz. Conforme vocês falaram, assim vai acontecer com cada um de vocês. Vossos corpos irão perecer no deserto durante 40 anos. Conforme eles falaram. Porque não consideraram feito. O que Deus diz na palavra já está feito. Isso é a fé em manifestação. Quando você descansa e considera aquilo realizado. O que acontece é que o céu então se emprega, move todos os recursos ao seu favor para te atingir naquela área específica, porque houve descanso. A influência do tipo de Deus vem pela fé. Vem pela fé. Fé em que? Fé na sua palavra. Glória a Deus, meus irmãos.